Boa noite, pessoal. Vão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Vou guardar mais um pouquinho o pessoal entrar também. Tô compartilhando aqui agora para chamar o pessoal aí. Vamos ter uma aulinha bem legal, bem descontraída hoje. Deixa eu mandar aqui mensaginha também pro pessoal. Boa noite para quem tá chegando. Então, hoje a nossa aula vai ter uma convidada especial. Primeiro, deixa eu me apresentar para quem tá chegando novo aqui no meu Instagram. Eu sou Mariana Sartorti. Hoje eu tenho trabalhado como consultora, né? Sou consultora da Tapoé, aqui na minha cidade. E... Oi, vão chegando aí, pessoal. E eu tenho trabalhado bastante, tenho me dedicado, tô fazendo bastante mentoria, bastante cursos para desenvolver, né, mais ainda o meu trabalho. E eu tô tendo muita ajuda, né? Tem muita gente. Ó, tá minha líder aqui, a Fernanda. A Fernanda é minha líder da Tapoé, né? E eu já tinha aqui colocado nos destaques para falar com vocês de como funciona, o que eu tenho feito. Mas hoje também eu vou trazer uma convidada, que ela já era, ela é a minha assistente de marketing. E boa noite. E ela também agora entrou para o nosso grupo, né? Agora ela é uma consultora também em Itapué. E hoje a gente vai falar com ela a respeito dos desafios, o que ela tem enfrentado, o que ela tem achado, né? De ser uma consultora Itapué. Então aqui a gente vai saber um pouquinho da história dela, o que ela vai trazer para vocês hoje. Para quem não viu, semana passada eu trouxe a minha história Itapué, eu trouxe o meu caminho, o que eu fiz, né? Como eu entrei na Itapué, de que maneira que eu conheci e o caminho que eu venho trilhando na Itapué. Então, se vocês não viram, a live ficou salva da semana passada. Então lá eu contei tudinho, né? Como eu conheci, o que eu tenho feito. E conversando com a Jéssica essa semana, né, a gente vem trocando figurinhas, sabendo o que cada uma tá fazendo. Então a gente resolveu abrir essa live para falar com vocês mais um pouquinho do nosso dia a dia, né? Principalmente para as novas consultoras, tem consultoras aí chegando novas, bastante, graças a Deus. É uma coisa que eu faço assim de coração, eu amo o que eu faço. Cada vez mais eu amo ser consultora, eu amo o que eu tenho feito, mas a gente tem um caminho a trilhar, né, gente? A gente vai aprendendo todos os dias, a gente vai melhorando todos os dias. E mesmo sendo consultora antiga, né? Então a gente tem que estar melhorando todos os dias, né? Tem coisas novas, todo mês tem uns desafios, tá bom? Então hoje eu quero falar com vocês, a gente vai falar hoje sobre os desafios de ser um consultor, uma consultora Tapoé, o que a gente enfrenta, como a gente, olha lá, a Jéssica chegou aí, qual o caminho, né, que a gente trilha, se é fácil, se é difícil, se vale a pena, né, ser um consultor Tapoé. E eu trouxe um pouquinho aqui, eu fiz um resuminho para vocês, depois aqui a gente vai falar com a Jéssica. E eu vou falar como uma consultora veterana, né, que eu já tô na Tapoé há 5 anos, e ela vai falar como consultora nova, porque ela tá na Tapoé acho que há menos de um mês. Ela entrou como consultora, então a gente vai falar um pouquinho dos dois lados, tá bom? Então era para falar sobre os desafios, o que a gente enfrenta, não só como ser consultora, mas desafios assim, né? Principalmente as mulheres, né? Quem é casada, então tem o desafio ainda, além de trabalhar, ainda tem casa, marido, filhos. Então tem várias jornadas por dia de trabalho, que não só como vendas. Tem pessoas que ainda trabalham, tem um outro serviço, né? Trabalham fora e entrou na Tapoé
como uma renda extra. A gente vê muita gente falando sobre renda extra, né? Ah, eu quero vender Tupperware só para ter um pouquinho de dinheiro a mais. Tem pessoas que já trabalham como profissional mesmo, né? Só trabalham com Tupperware. Então, tem esses desafios que a gente enfrenta, a maioria aqui, eu acho que a Jéssica falou do babies, com certeza. Então, quem tem babies pequenininho aí, no caso dela, também, além de tudo, ainda tem um baby pequenininho. Então, o que a gente enfrenta para, além de ser consultora, como a gente faz para vender com todos esses desafios. Então, tem uma renda extra, tá bom? Então, assim, o que eu enfrentei no começo, quando eu entrei, eu falo que hoje em dia, né, principalmente depois da pandemia, né, as redes sociais, elas aumentaram muito as divulgações, aumentaram muito as informações, né? Antes, quando eu era consultora, eu tinha as informações, sim, a Tupperware disponibiliza, as líderes passam pra gente tudo que a gente precisa aprender, mas as redes sociais nos trouxeram, assim, uma outra visão, né? A gente tem informações mais rápidas, a gente tem mais conteúdo, tem coisas que ajudam, que facilitam a nossa vida. O falar com o cliente aqui nas redes sociais, que antigamente ainda a gente faz isso, né, no dia a dia, de encontrar um cliente, de oferecer, de mostrar o produto, mas as redes sociais também vieram para ajudar, né, para agregar. Então, eu falo que quem tá chegando agora já chega, assim, com uma bagagem mais completa, né, na nossa época. Eu falo porque eu demorei muita coisa, né, porque quando a gente entra, a gente recebe muitas informações, né, porque tem informações de como fazer o pedido, de como são os produtos, as linhas dos produtos, de que maneira eu tenho que fazer o pedido, se eu posso errar, não posso errar. Então, assim, é muita informação. Então, tem coisas que eu fui aprender depois de anos. Não, assim, que eu não tinha aprendizado lá, mas, assim, era muita coisa pra gente, muita informação de uma vez. E daí tem coisa que eu falava, nossa, depois, agora eu olho e falo assim, nossa, já tinha isso lá, mas eu não prestei atenção, não liguei que aquilo eu podia fazer dessa maneira. Ou que eu podia estudar dessa maneira, ou podia oferecer dessa maneira. Então, assim, não que não tivesse informações, mas hoje a gente tem muito mais informações. A própria Tupperware disponibiliza os sites pra gente, cursos, treinamentos. Então, assim, a gente precisa, né? Só que para isso a gente também precisa aprender várias técnicas, né? Técnicas de vendas, técnicas de como abordar o cliente, técnica de como chegar, de como demonstrar os produtos, de como vir aqui gravar um vídeo na rede social. De que maneira que eu posso gravar esse vídeo, de que maneira que eu posso mostrar o produto, a não ser, né, estando de frente com o cliente. Então, assim, são diversos desafios que a gente enfrenta. Então, a gente quer trazer um pouquinho para vocês, às vezes, para facilitar, né, quem tá começando, quem já tá aí mais tempo também não sabe como fazer. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre isso. Jéssica, fala pra mim aí se você já consegue entrar, já tá tudo certinho. Se a bebê já dormiu, dá pra gente começar. Se eu tiver ok aqui, pede o convite, eu já te aceito. Deixa eu ver se ela tá aqui. Se eu consigo mandar aqui, se você faz o convite, eu aceito aqui. Opa. Abriu bem, tá me ouvindo bem? Baixa o seu volume pra mim. Deixa eu arrumar aqui, pera. Aí. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá baixinho. Mas eu sei que essa bebê dormiu agora, então não precisa deixar muito alto. Só fala pro pessoal aí se estão ouvindo bem a Jéssica. Vocês estão me ouvindo? Ó, pra mim tá ok aqui. Fechei a porta, tô no quarto longe aqui, no quarto do Pedro. Gente, esse já é mais um dos desafios que a gente estava falando, né? A gente planeja um monte de coisa. A gente planeja, no caso da Jéssica, a bebê acabou de dormir. No meu caso, a minha que dorme cedo, não quis dormir hoje, tá ali, ó. Então, assim, a gente planeja um monte de coisa, a gente organiza o dia, mas não quer dizer que saia 100%.
realmente. Na verdade, para mim está sendo um desafio enorme, né? Colocar ela para dormir esse horário. Ela dormia cedo até dezembro, aí a gente foi viajar e depois disso ela começou a acordar mais tarde, dormir mais tarde. Então, o horário dela que era às 8, 8h30, agora ela está dormindo 11 horas, meia-noite. Nossa, E super tarde. está sendo um grande desafio por conta da escola, né? Eu tenho que colocar ela mais cedo na cama para ela acordar mais cedo e tirar a soneca mais cedo, porque ela está indo à tarde agora e à tarde não tem soneca na escola. Então, para dar tudo certo na adaptação, eu tenho que ir adiantando todas as coisas, né? Para dar certo. Vamos Tá, torcer vai dar para certo, ela não. vai dar certo. Você quer se apresentar? Fala aí pro pessoal. Se apresenta aí para Ai, quem tá gente, segunda vez que eu apareço aqui. assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica. Eu sou consultora da Tupperware há menos de um mês. Bom, 4 semanas já, né, que deu. A gente até estava fazendo conta se eu tinha fechado a estrela lá, mas acho que não deu certo. Entrei atrasada uma É que semana no você entrou na lançamento. segunda semana, a gente estava conversando, né? Geralmente o Vitrine Itapué, a gente fecha 4 semanas no mês e você entrou na segunda semana, então você já Uhum. entrou faltando uma semana, né? Pois é. Aí não fechei a estrela, não deu certo. Não, mas você já foi super, né? Para um mês aí, se eu, né? Eu contei na live da semana passada como eram as minhas vendas quando eu comecei. A minha eu fazia um pedido por mês e era um pedido mínimo por mês. E no seu caso, você já fez, entrou com 4 semanas, já fez quase 4 pedidos, eu acho, né? 3 pedidos. Eu fiz 3 pedidos. Três Já fiz 4, mas um entrou para para a vitrine 2. segunda semana. É, já entrou para outra vitrine, tá valendo para outra. Vamos Uhum. começar aqui. O que a gente tinha se proposto a fazer, né? A gente ia usar, né, alguém chegou aqui. A gente ia usar, né, esse seu novato, ser novata na Tapué, para a gente poder estar falando aí o que você tem enfrentado nesse último mês, né? Nesse seu primeiro mês, né? Mas foi o último mês. Eita, aqui assim. Nesse seu mês Não é de janeiro. fácil, não é fácil. Na verdade, eu sempre trabalhei com vendas, né? Uhum. Oi, Manu, Tá com sono e não dormiu. Deita eu pra certo. não sei, tem 1 hora lá para fazer a minha dormir. 1 hora. A gente Ela estava é que falando, então. ali, Vai ficar faz aqui, vamos ver se bem, dorme. né? Depois. Então, a gente estava falando assim, o que você enfrentou nesse último mês, né? O que você enfrentou no seu primeiro mês, assim, quais foram os maiores desafios que você passou, que você nem imaginava. Na verdade, a Jéssica entrou, eu vou falar assim, né? Porque ela não entrou assim, eu estava procurando vender tapué. Nem foi isso. Nem era isso. E é até engraçado, né? Porque, assim, eu entrei com o intuito de ocupar minha mente com alguma coisa e até né? Até falava brincando para você que eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu fui me enfiar nesse negócio, porque eu já tenho coisa suficiente para fazer, né? Às vezes até falta tempo para fazer o que a gente já tem, mas como a Manu ia para a escolinha e foram quase 3 anos, na verdade, né, em pandemia e tudo mais, assim, presa, entre aspas, dentro de casa, né? Então, antes da pandemia, eu trabalhava com vendas, trabalhava com a Mary Kay, depois eu fui para a Natura, fiquei um pouco com a Natura. Aí, durante a pandemia, como, né, era para ficar em casa e tudo mais, por conta de proteger a própria família, né, eu optei por não vender mais nada, ficar quietinha. Aí eu fiquei grávida da Manu, né? E aí piorou que eu não saía de casa mesmo, né? Daí virou grupo de risco ainda, né? Uhum. A gestante virou do grupo de risco. Então, eu optei por ficar mais em casa. Como foi muito tempo dentro de casa, e agora ela ia para a escolinha, eu fiquei, tipo,
E agora eu vou fazer o quê quando ela começar a ir para a escola? O Pedro também vai, eu vou ficar sozinha em casa sem nada para fazer. Eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. Como já estava no meio do capoeira, né? Com a Mariana e as meninas, né? Tem a questão do curso juntas. Então, envolvida aí, Daqui a pouquinho. né? Então, como envolvida com o curso, né? E a marca, eu acabei optando por me tornar uma consultora, né? E assim, eu acho que no meu caso, os dois maiores desafios, o primeiro é que eu sou mãe, dona de casa, meu marido trabalha fora, então eu fico, né, em casa sozinha com as crianças. Então, tipo, sou eu para absolutamente tudo, né? Eu para cuidar de médico, de alimentação, vacinas, escola. Teve uma confusão ainda com o endereço e meu filho mais velho foi mandado para uma escola mais longe, aí tem que resolver van, enfim. Então, para mim, esse foi um grande desafio. Ter que fazer tudo sozinha, né? E arrumar tempo, Mas, na achando que verdade, eu acho que esse seu desafio aí, eu acho que tem a ver com muita gente. Acho que não só você passa por isso, né? Eu passo por isso, né? Apesar da minha menininha, da Manuela, não ser bem bebezinho, mas eu passo por esses desafios, né? Eu, hoje em dia, já há muitos anos, eu optei a não trabalhar fora, trabalhar registrada, trabalhar num serviço que tem aí uma rotina, né? De horário. Então, eu optei por isso. Quando eu entrei na Tapué, eu trabalhava no espaço, que eu era autônoma mesmo, mas eu entrei, como eu ia falar, né? Muita gente entra na Tapué como renda extra, fala, eu já trabalho com outras coisas, então eu vou também trabalhar para a Tapué para me ter um dinheirinho a mais. Mas não usa a Tapué como uma renda fixa, como se fosse um trabalho mesmo, né? Algumas usam como lazer, algumas usam até para comprar produtos porque gostam de Tapué, então prefere, né? Fala assim, eu vou entrar na Tapué só para comprar produtos para mim, né? eu também pensei dessa forma. Então, assim, é uma grande maioria que faz isso, né? E é uma grande maioria que tem esse desafio, né? A não ser, mesmo a pessoa quando ela é solteira, né? Ela também tem o dia a dia, ela também tem a rotina dela, ela também tem os afazeres, né? Se trabalha fora ou se cuida da casa. Então, todas, né? Todos. E os meninos também, né? Porque hoje em dia a gente tem bastante consultor que é homem, que também enfrenta esse desafio, né? De, às vezes, trabalhar num outro serviço. Eu vejo bastante gente falando isso, né? Às vezes aparece aqui nas redes sociais falando, me desculpa, não consegui aparecer porque eu estava trabalhando, rotina de trabalho. Então, se desdobra aí para poder gravar um vídeo, para poder aparecer, para poder divulgar o seu trabalho. Então, todo mundo tem um desafio. Todo mundo tem um desafio, né? Então, todo mundo passa por isso, né? Isso eu quis dizer assim. Falei, vamos conversar, Jéssica? Papai falou para ele falar, mas Então, eu não quero. então, deixa aqui comigo. Olha, gente, hoje eu falei que já começou Olha os desafios. Começaram bem antes hoje, porque essa aqui, 8 horas, 8h30 no máximo, ela tá dormindo. E hoje não quer dormir. Então, assim, é um desafio que a gente tem que enfrentar. Mas acho que vai ter que deitar aqui, eu acho. Vamos deitar ali? Deita aqui, ó. E aí a gente se programa para alguma coisa. É. Imagina sem se programar. Imagina Então, sem se eu organizar. ainda, eu converso com a Jéssica, né? Eu ainda faço a minha organização. Vem aqui, tem condição? Quero deitar aqui. Você não quer deitar aí? Fica aqui do meu ladinho. Traz aqui o celular, fica aqui do meu ladinho. Eu não quero deitar aqui. Aqui do meu lado, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui comigo. Então vem aqui comigo. Vem aqui pertinho de mim, então você não quer ficar com o papai? Vem pertinho de mim. Você ficar chorando aqui, o pessoal tá todo vendo você lá, ó. Tá brava aí, Manu? Manu tá brava hoje, gente. Tá brava hoje. Não quer dormir, não quer colaborar. Então, eu conversei com a Jéssica bastante essa semana sobre organização, da gente tentar fazer uma organização para ter a rotina da semana, para a gente conseguir até
prestar atenção nos lucros, né, no final do mês. Porque às vezes você faz umas coisas tão corrido, né, que você não presta atenção, você não tem uma rotina, você não tem uma organização para organizar os clientes, organizar os seus afazeres, né? Vamos dizer assim, no meu caso, eu vou falar por mim hoje, depois a Jéssica fala como que foi aí a rotina dela de começo de Tupperware. Então, eu tenho, gente. Tem muita gente que gosta de usar planner, né? Gosta de usar planner, gosta de usar aplicativo que tenha... Então vai. Depois você volta. Eu quero ir no banheiro. Pra ir no banheiro, você tem que ir lá. Então, assim, eu ainda não me adequei, assim, sabe? Para organizador de aplicativo, sabe? De rotina. Que tem a rotina lá. Eu ainda sou do papel, eu ainda sou assim, eu tenho agenda. Então, eu organizo a minha semana pela agenda. Então, aqui estava tudo na agenda, o que eu tinha para fazer hoje, no meu dia a dia. Vou dizer para você que hoje eu fiz metade do que estava na agenda. Mas... Nem abri minha agenda hoje. Eu nem abri minha agenda hoje. Mas, assim, se eu não tivesse feito, eu ia achar que eu não fiz nada hoje. Porque, assim, não saiu da maneira que eu gostaria. Mas, conforme eu fui olhar o que eu fiz, então, no final do dia, ó, cheque. A gente tá aqui, vai conseguir terminar a live, a gente vai conseguir fazer. Vamos finalizar a rotina. Tá, o que não deu para mim fazer hoje? Vou me desesperar, vou chorar, vou sentar, vou desanimar, não vou fazer mais nada? Não, gente. A rotina que eu falo, assim, uma organização é para você ter um direcionamento do que você precisa fazer. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um grupo de rifas, eu tenho um grupo de consórcio, vários grupos de consórcio, eu tenho um grupo de ofertas, eu tenho outros grupos, grupos de consultora, grupo de alunas, grupos de... Então, assim, eu tenho que me organizar, o que eu vou fazer hoje, com quem eu vou conversar hoje, com quem eu vou... Eu acabei de responder uma cliente aqui no WhatsApp a respeito do consórcio, perguntando por que eu não faço tudo de uma vez, né? Eu também me organizo para fazer sorteios, porque eu tenho vários grupos, então eu não consigo fazer tudo num dia só. Então, eu me programo para dividir os consórcios durante o vitrine inteiro. Então, eu tenho essa organização. Às vezes sai fora da rotina? Com certeza, gente. A gente não é perfeito, a gente não é um robozinho ali que você planeja e vai sair 100%. Mas, se eu não tivesse isso daqui, aí ia ficar muito pior. Muito pior. Eu ia começar bagunçado, eu ia achar que eu não fiz nada, eu ia desmotivar, eu não ia querer seguir em frente. Então, eu separo. Separo para os dias da semana, né? Quantos dias da semana tem? O que eu posso fazer na segunda? Tem a parte da manhã, a parte da tarde, a parte da noite. O que tem na terça-feira, de manhã, de tarde, de noite. Então, eu deixo a semana programada. Eu não consigo deixar um mês programado. Não consigo. Eu também acho Então, assim, que não. Eu, assim, por exemplo, de domingo eu consigo planejar a semana. O que dá para mim fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na sexta, vamos colocar assim, até sexta-feira, que são as coisas fixas que dá para mim planejar, né? Lógico, no meio dá para mim trocar. Eu não consegui fazer isso hoje, eu coloco de manhã, que está planejado aqui para fazer, por exemplo, precisava divulgar nas redes sociais. Hoje foi o dia que eu menos apareci nas redes sociais. Tava aqui, porque a Manuela não foi na escola hoje, então o que eu tinha planejado para a parte da manhã, nem tudo saiu do jeito que tinha que ser. Então, já saiu da rotina que eu já tinha planejado, né? Mas, dá para me fazer hoje à noite? Dá para fazer amanhã cedo? Então, eu vou organizar com as outras rotinas que eu já tinha me proposto a fazer. Porque eu não tenho rotina, assim, das 6 da manhã à meia-noite, certinho. Eu coloco os principais. Eu coloco, assim, grupo de consórcio, grupo de oferta. Eu coloco, assim, alguns horários e os principais que eu preciso fazer. Durante os outros tempos, eu vou fazendo uma coisinha ou outra. Tem a casa, tem os filhos. Mas a diferença é que eu posso criar minha rotina, entendeu? Eu posso, hoje eu tinha uma live. A live era importante, não tinha como eu cancelar. Vai sair da maneira que está aqui. Mas se fosse num trabalho convencional, eu não tinha essa disposição de, agora eu vou ficar com ela, agora eu posso levar na escola, eu posso buscar na escola. Eu tenho essa, como que eu posso dizer? Oi? flexibilidade. Flexibilidade. Liberdade. Sim, sim, sim. Eu faço o meu dia a dia, eu faço o meu dinheiro, eu faço a minha rotina, sou eu que decido o que eu vou fazer, sou eu que decido a hora que eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer. Então,
o trabalhar, né, no meu caso hoje em dia, ainda não é 100% Tupperware, mas já é quase 90% do meu dia a dia é trabalhar com Tupperware. Eu ainda tenho uma outra coisa que eu fazia, mas não é mais prioridade, mas eu ainda faço, né? Mas a minha rotina é 90% trabalhar com a Tupperware. Cada dia mais me dedicar a isso, né? Então, assim, primeiro passo, Jéssica, primeiro passo, assim, que é uma coisa assim que eu acho que para todo mundo que está começando ou para quem já está trabalhando com Tupperware, é ter um organizador, ou na plataforma, ou por aplicativo, ou uma agenda. Não precisa ser uma agenda assim, gente, mas pode ser um caderninho com os dias da semana, com a parte da manhã, parte da tarde, parte da noite. Eu acho que o primeiro passo para você ter sucesso... Você dá para usar um aplicativo, né? Eu já tentei usar umas vezes e eu acabei não me adaptando. Eu precisaria parar para ver um outro aplicativo. O que eu tentei uma época, eu não me adaptei. Então, eu sou do papel, assim. Conforme eu vou lembrando, venho aqui e já acrescento ou deixo pronto da semana, né? No seu caso, o que você fez? Eu adoro um aplicativo. Amo um aplicativo. Tudo que foi feito para facilitar a minha vida é bem-vindo. Então, eu sou apaixonada por tecnologia. Sempre fui. Mas eu confesso que eu também não tenho um aplicativo de organização que tenha funcionado. Uso um pouco o Google Agenda mesmo. Acho que é isso, né? Google Agenda. Aquele calendário que tem no celular mesmo. Eu gosto de colocar algumas coisas ali por conta do lembrete que ele dá, né? Ele me dá alertas, assim, né? De horário. Mas agora, no mês passado, no aniversário, o Pedro me deu uma agenda, né? Papel mesmo, em caderninho. E eu também amo papelaria. Eu falo que eu entro na papelaria, eu fico doida lá dentro, porque eu quero tudo. Então, ao mesmo tempo que eu gosto de tecnologia, eu gosto muito do papel também. E a agenda funciona melhor, eu acho, porque tá ali na mão, você consegue, não sei explicar, mas enfim, né? Isso já é questão de gosto mesmo, né? Tem gente que vai gostar mais de um ou de outro, né? Ó, a Kelly falando mesmo no comentário ali, que ela gosta do planner de geladeira com imã. Tem bastante. Tá ali com lado na geladeira, né? Toda vez que você passar ali na frente, você vai ver. Então, enfim, cada um vai se adaptar com uma forma diferente. Eu amei a minha agenda, eu estou usando ela bastante. Já planejei, não é que eu tenha planejado o meu mês inteiro, eu também acho que não funciona, mas eu dividi ele por semanas, né? E por semanas eu acabei colocando algumas coisas fixas, tipo, por exemplo, né? Eu faço lá as rifas, né? Que eu aprendi com você. Então, eu faço semanal e deixei fixo a quarta-feira para eu encerrar minha semana. Então, tipo, na quarta eu inicio a primeira rifa, vou fazendo no decorrer dos dias. Quando chegar na quarta de novo, eu tô fechando minha semana, tô somando as rifas e mandando lá, enfim. Eu deixei esse dia fixo. Então, na quarta, como é um dia que a gente não sai, porque aqui é o dia que chega a nossa caixa, então é o dia que eu vou ficar em casa mesmo, não posso sair porque eu tenho que esperar a minha caixa, é o dia que eu vou ficar ali somando tudo, enviando as continhas para o pessoal, então esse dia ficou fixo para isso, né? Na verdade, você começou a então, meio atropelado. Na verdade, você não sabia nem o que você ia fazer, né? Você já começou. Ela resolveu num dia, assim, eu quero ser consultora e vou me cadastrar hoje. Sim. E vou cadastrar hoje e pronto. E daí, pronto. vamos lá. Aí ela umas 2 horas da noite, eu mandei mensagem para você, falei, como é que eu faço o meu cadastro aqui? Você mandou o link, eu fiz, pronto. E foi aprendendo na raça, foi aprendendo com o tempo que ela já não tinha. Quer ir no banheiro? Depois você volta. É como eu ela disse, foi eu deveria ter esperado as aulas começarem, foi o que você me falou, né? Quando você falou, se eu tivesse pensado
eu teria esperado a adaptação da escola, eu teria me programado melhor, mas as coisas já aconteceram como tinha que ser, né? Deu E certo. tá dando E o certo, meu vai dar marido certo, vai dar mais foi certo muito ainda. bom. Vai dar mais certo ainda, porque se você faz da maneira correta, né? Se você tem um direcionamento, se você tem, né? Às vezes pode ser que o seu tempo ainda está ainda bem reduzido, né? Você não está conseguindo fazer aí tudo que você gostaria de fazer, mas não se preocupe, né? Você já está aí com uma bagagem bem grande, você já colocou aí uma consultora, como ser consultora, né? Em tudo isso que você já tinha, mas as coisas vão dar certo. É só ter paciência, é só pensar aí, ter o seu tempo, né? Cada um tem o tempo, cada um sabe a melhor maneira de fazer, cada um tem aí o seu dia a dia. E não adianta se desesperar, né? Eu falo com as meninas bastante, não adianta se desesperar ou olhar o que o outro está fazendo. Nossa, mas o outro faz daquela maneira, o outro consegue fazer isso, eu não consigo Diana, fazer. mas é 5 estrelas. Como que eu vou fazer para ser 5 estrelas que Gente, nem ela? Esse mês. Eu quero ser esse mês já. eu sei disso, eu sei que você tá aí. Às vezes eu falo com ela, Jéssica, calma, calma, dá para você fazer isso amanhã, dá para você. Porque a gente quer mesmo. Eu falo assim, tanto é viciante você comprar Tupperware, porque quem compra quer comprar sempre, como é a gente querer vender e fazer pedidos, gente. Eu amo ficar fazendo pedido. Quando as coisas chegam. Gente, eu já tenho 5 anos de Tupperware. Toda semana que a caixa chega, parece que eu nunca vi aquela. É assim, é lindo, Não, eu gosto. e parece que é tudo da gente, né? Quem vê é tudo da Mas gente. a A gente gente vai tem aqueles abrir e 5 é tudo. minutos, a gente tem aqueles 5 minutos de prazer de ficar com a caixa só com a gente, com tudo aquilo de produto. É emocionante abrir a caixa, né? É gostoso receber os produtos, é Eu acho gostoso assim, ver. eu penso assim, eu gosto do que eu faço. E cada vez mais eu tenho gostado do que eu faço. Então, assim, é prazeroso fazer aquilo, né? A gente fica ali, igual você falou, né? Esperando a quarta-feira, a caixa chegar. Então, você fala assim, meu Deus, é uma expectativa, assim, como se fosse a primeira vez. Para mim, no meu caso, é sempre a primeira vez. Nossa, fica aqui esperando. Aí você chega, né? Esse disco tá bem corrido, teve dias que eu não conseguia abrir a caixa. Eu olhava a caixa e falava, gente, eu queria ver o que tá lá dentro. Eu sabia o que tava lá dentro. Mas eu queria ver e eu não conseguia abrir no dia. Então, no outro dia de manhã, eu falei, gente, eu preciso abrir a caixa, eu preciso olhar ali dentro, eu preciso Agora, conferir, né? agora você imagina eu que não. No começo eu disse que eu tive 2 desafios, né? Um foi essa questão das crianças, de fazer tudo sozinho. O segundo desafio na hora de vender para mim foi em relação aos produtos mesmo, porque eu não conheço nada, eu não sou cliente Tupperware, né? É diferente de eu pegar um produto que eu já estou acostumada, um produto que eu tenho aqui. Eu comecei a comprar com você, devo ter umas, sei lá, uns 5 produtos aqui em casa, né? Uhum. Pouca coisa eu comprei, Você daí eu me tornei comprou, viciada. e acho que da rifa também você ganhou, eu É, acho que foi isso. eu ganhei na rifa, comprei um potinho com divisória para Manu, comprei uma escovinha para lavar lá, a Eco. Então, eu comprei poucas coisas, assim, né? E aí, de repente, eu tô vendendo, não sei nem para que serve. Lembra que eu ficava te falando dessa, essa aqui pode ir no freezer, essa aqui pode ir no micro-ondas. Então, são coisas que é tudo novidade, né? Sim. E Então, tem eu coisas que são também. antigas no Tupperware, tem coisas que são antigas, tem coisas que são lançamentos que a gente tem que aprender sempre. Porque eu falo que a gente sempre tem que estar em busca de conhecimento, né? Eu sempre falo, tem um site da Tupperware lá que nos apresenta, que a gente tem essa disponibilidade de ir lá. A gente só tem que entrar lá e assistir e buscar. Então, assim, é todo dia. Todo vitrine, todo catálogo, as peças bem diferentes. Às vezes muda a página de lugar, às vezes é a mesma peça, mas é de uma outra cor. Às vezes tem lançamento. Então, assim, a gente tem que querer aprender todo dia. Todo dia é um desafio. Todo dia a gente tem que aprender. E não só aprender sobre os produtos, né? Aprender, no caso, a gente estava conversando, já foi assunto das outras aulas, é a fidelização do cliente, você saber conversar com o cliente, você saber vender para o cliente, você saber oferecer o produto para o cliente, você dar essa abertura, você ter várias opções para o cliente poder escolher o que ele quer fazer, o que ele quer ter com você. Então, ter um diferencial, né? Não adianta nada você falar, o fulano vende tanto, o fulano tem tantos grupos, eu não consigo. Então, assim, por quê? Né? Todos nós
é aberto para todo mundo vender, né? Todo mundo é capaz de fazer, né? Mas assim, às vezes você está pecando em alguma coisa, às vezes está faltando alguma coisa, às vezes está faltando alguma estratégia, às vezes está faltando um direcionamento, às vezes está faltando uma organização, né? O que eu vou fazer essa semana, o que eu posso fazer, de que maneira que eu vou fazer, de que maneira que eu vou abordar o meu cliente, de que maneira que eu vou fazer essa organização, que às vezes a gente fica tão perdido, né? Eu já fiz várias mentorias e eles batem muito nessa tecla de ter organização, de como você começar a sua semana, né? Porque se você começa assim, sem planejamento, parece que a semana fica maior do que ela é. Os problemas ficam maiores, o trabalho fica maior. Então, assim, você tem esse direcionamento, né? O que eu tenho que fazer? De que maneira que eu devo começar? De que maneira, né? Então, se todo mundo tiver esse entendimento, tiver essa busca, tiver essa ajuda, né? Em primeiro lugar, tem que querer. Em primeiro lugar, você tem que querer ser melhor todos os dias, querer aprender, né? Porque não é assim, eu sou um consultor e tá bom. Eu vou só vender Tupperware. Todo mundo já conhece Tupperware. Quem não conhece, é só falar que é um produto bom, que tá legal, e vou sair vendendo por aí. Né? Não é bem assim, não. Sim. A gente fala assim, brincando, mas não é. Eu acho assim, a Tupperware, ela é muito conhecida, né? Então, é diferente de você vender um produto que nunca ninguém viu e você chegar, igual no seu caso, você falou que você não comprava, você não era uma consumidora, mas você sabia que existia. Já Sabia que ouviu falar. existia, sabia na qualidade, de pessoas dizendo que tenha muito tempo, que não quebra, que não estraga, que dura muito tempo, né? Então eu sabia da fama do produto. Eu não conhecia, sei lá por quê. Eu É, até já tive, a primeira até já tive objeção que eu garrafinha. ouço de cliente que nunca comprou, eu não vou comprar porque é caro. É a primeira coisa que eu ouço. Tem vários clientes aí que podem falar a mesma No fundo, coisa. eu acho que era isso, é a mente achando que é caro. Hoje eu penso diferente, né? Porque se eu sei que dura muito, né? Se eu sei que dura muito, é porque eu vou pagar uma vez só, vou comprar aquele produto e ele vai durar muito tempo. Eu poderia pegar aquele mesmo dinheiro, comprar 10 de outro mais barato e ficar renovando porque quebrou, estragou, enfim. Então hoje eu tenho essa outra visão do Na produto. verdade, hoje Mas você tem o conhecimento que você não tinha. Né? Esse é o diferencial. E você falar de uma coisa que você não sabia, e hoje em dia é o conhecimento. Hoje em dia você entender. Eu convenci a Kelly a comprar Tupperware. Quem Gente, convence a Kelly a abrir a mão, ela tá assistindo aí, ela vai tirar sarro agora. Quem convence a Kelly a comprar um negócio, e se ela gostou do produto, né? Se ela comprar de novo, você... já comprou, não vive lá no meu grupo de rifas lá, entrou no seu também. O meu já tinha colocado ela faz muito tempo, mas ela não, acho que ela não comprava. E ela saiu do Somos meu grupo. duas, hoje eu penso diferente, amo água, levo garrafinha para todo lugar e sempre quebrava, e a Tupperware eu tô apaixonada. Essa é a cliente VIP. Essa é a sua É cliente VIP. cliente assim, ó, que não gosta de gastar. Mas, na verdade, é isso. Na verdade, assim, o cliente estava desconhecia dos benefícios da Tupperware, né? É isso que é o diferencial. Você falar com o cliente, você mostrar o produto, você explicar para que serve, mostrar o benefício, não o valor, não o preço, né? Você mostrar o valor do produto, né? Para que aquele produto serve, né? Vamos lá. Ela que gosta de economizar, então assim, ela deixar de comprar várias garrafinhas, né? Uhum. Qual é o benefício, né? Que antes ela achava que estava economizando, comprando uma peça inferior. Hoje ela entende que não. Que o comprar uma peça boa, ela está economizando muito mais. Então, isso o que era? Falta de conhecimento. Era falta de conhecimento. Então, é o conhecimento que às vezes eu tenho
de um produto, às vezes eu tenho de uma coisa que eu faço, a Jéssica tem um outro conhecimento, a gente troca muita figurinha, porque eu tenho um conhecimento, a Jéssica tem outro conhecimento. Então, assim, o diferencial é a gente poder fazer essa troca, eu poder ensinar o que eu sei, ela poder me ajudar no que ela sabe, né? E nisso a gente vai aprendendo, todos os dias. Todos os dias a gente tem o que aprender, né? Todo dia. Fala pra mim aí, mais um desafio, assim, que você achou que você não ia conseguir, que tava difícil. Fala alguma coisa aí. Fora a organização, a rotina aí do seu dia. Eu acho que são os dois maiores, né? Não conhecer o produto, né? Não ser consumidora do produto, para mim foi difícil, né? Mas quando eu entrei na Mary Kay foi igual, porque eu entrei sem consumir nada e depois fui consumindo e vendendo, né? Uhum. E tudo aquilo que você consome, Você tem mais propriedade. você com mais propriedade, porque você conhece aquilo, você viu os benefícios, né? Então você consegue falar com mais propriedade e vender muito mais. Uhum. Então é só questão de tempo mesmo para eu conhecer os produtos né, e me ajeitando aí. Tá. Em relação a. Pode falar. Não, pode falar, pode terminar. Em relação a essa parte das crianças, logo já passa a adaptação também, já vai tudo entrar nos eixos, né? Mas assim, eu acho que mais um desafio para mim como é que eu vou falar? Acho que é na parte de captação de clientes. Porque assim como eu, existem muitas pessoas que ainda não conhecem o benefício do produto e acham caro. E eu acho que ainda tem uma sementinha aqui dentro da minha cabeça que acha que o produto é caro, mesmo sabendo dos benefícios. Então eu sinto que eu ainda fico com o pé atrás de oferecer o produto para a pessoa e ela não comprar porque acha caro, de oferecer para ela entrar num consórcio, já pensando assim, vou convidar a fulana lá para entrar. Ah, mas não vou, porque ela não vai querer entrar, ela vai achar caro. Então, eu tenho já desiste antes de tentar, né? Eu tenho essa trava ainda de querer fazer, mas ao mesmo tempo eu me prendo e acabo não convidando, não Você oferecendo. responde pelo cliente, você respondeu pelo cliente, você não deu nem a opção dele escolher. Exatamente. Você não sabe, né? Foi o que você falou na primeira semana para mim. Falou, Mariana, nossa, teve umas clientes que eu nem imaginava queriam aceitar. Então, imagina se você, né? Você vai deixar de Tem convidar. gente que veio atrás de mim para entrar no consórcio. É que Entendeu? a Jéssica já começou, ela começou assim, ela começou 100%, gente. Ela não começou assim, só no meu caso, né? Eu fui aprendendo lentamente, eu fui assim, eu fazia um consórcio, eu vendia aquele consórcio, eu fui fazendo bem devagar. A Jéssica já entrou com todas as técnicas, ela já quis fazer tudo ao mesmo tempo, ela quis abraçar tudo de uma vez, consórcio, rifa, todos os desafios. Mas é que assim, deixa eu explicar. Na verdade, a gente estava criando o seu curso, né? Porque eu trabalho com essa parte de marketing. Então, a gente estava criando o seu curso. Tanto que eu entrei na Tupperware porque eu só ouvia Tupperware, Tupperware, Tupperware o dia inteiro. Eu convenci ela pelo cansaço, de tanto ela ouvir. Dezembro, né? Foi o mês inteiro. Dezembro inteirinho. Foi só Tupperware, Tupperware. Então, eu entrei de tanto ouvir falar e vi a empolgação das meninas, né? Com o curso. E uma falava assim, fechei um grupo, fechei 2 grupos de consórcio. Porque eu fiz rifa e, nossa, vendi um monte essa semana. E é claro que dinheiro é bom, todo mundo precisa, né? Então, e eu querendo ocupar minha mente, querendo ter a minha renda, porque faz tempo que eu tô sem trabalhar, vendendo alguma coisa assim, física, né? Então, aí eu resolvi entrar, né? E como eu já estava recebendo esse conteúdo de você, porque, né, a gente estava montando o seu curso, então eu já tive acesso a todas as suas estratégias, né? Eu assistia os seus vídeos antes de carregar eles na plataforma.
Então, tipo, eu sei tudo que tinha que ser feito, né? Eu sabia de tudo que eu precisava fazer. Quando eu me cadastrei, eu já sabia como fazer o consórcio, como convidar as pessoas, como montar os grupos, né? Vamos dar como exemplo o consórcio, né? Como montar os grupos, como convidar as pessoas, como, apesar dessa trava, né? Mas eu tinha ali como fazer, né? Bastava que eu fizesse, né? E os modelos de grupo, os valores, tinha tudo ali. Então, era só colocar em prática. E eu consegui fechar dois grupos de Acho que o consórcio. olhinho dela ficou assim, ó. Só cheio de cifras. Só fazendo as continhas, né? Só fazendo as continhas. Se eu fizer 10 grupos de consórcio a R$ 300, né? Então eu fui só pesar, é isso aí mesmo que eu vou fazer, né? E fiz, fechei dois grupos, aí já criei um grupo de rifas, já, eu só não, os desafios lá eu não me aventurei ainda. Uhum. Mas assim, mesmo colocando em prática, acho que 2 ou 3 estratégias que você ensina no curso, eu já consegui fazer pedido toda semana desde que eu entrei. Toda semana eu faço pedido, né? Tô com alguns produtos de pronta entrega. Não quero ter uma pronta entrega grande, como você mesma diz, não é legal, já que o pedido vem toda semana pra gente, né? Então, não quero fazer uma pronta entrega grande, mas eu quero ter o produto para fazer as minhas rifas e para quando alguém quiser alguma coisa para presentear. Então, eu acho legal ter uma coisa ou outra, né? E isso tudo graças às estratégias. Então, né, não teve como, eu tive que ir atropelando e fazendo. Foi o que eu falei pra Jéssica. Quando a gente foi montando as aulas, né, que elas iam indo pra plataforma, eu falava, Jéssica, assiste aí para ver o que eu posso melhorar, mas no sentido da benfeitoria do vídeo, assim, né? Se tá bom, se o que eu falei tá legal, deu para entender. Eu falava para ela, como você faz de conta que você é uma consultora nova, que você não conhece Itapué, e fala para mim aí se você entendeu o que eu quis passar. Daí ela falou, Mari, tá super bem, eu entendi. Então, acho que na metade da mentoria, ela falou, gente, eu já tô com bastante conteúdo. Eu falei, você já tem os conteúdos aí para ser uma consultora nova. Aí ela, mas foi assim, gente, da noite pro dia. Ela falou, não, eu quero me cadastrar hoje, vou me cadastrar. E eu falei, agora você termina de assistir. Agora você volta a assistir. Eu falei para ela, volte a assistir os conteúdos agora, mas voltada para você. Agora para você entender melhor, né? Lógico que às vezes, igual eu falei, consultor novo, a gente recebe muita informação. É muita informação. A gente ainda, hoje em dia ainda faz grupo de oferta, grupo de rifas. Na minha época eu nem tinha isso de grupos. Era só minhas vendas de catálogo e quando eu tinha algum consórcio. Não tinha tudo isso que tem hoje, né? Então eu falo assim, a Jéssica já chegou no momento que já tá assim, já tem muita informação, né? Por um certo lado é bom, né? Porque você consegue captar várias informações. Tem as informações que a Tupperware passa, que a gente já tinha, né? Uhum. Mas você já vem com uma bagagem maior, você já vem com mais conteúdo. A internet traz muito conteúdo. Hoje em dia tem consultores do Brasil inteiro. A gente consegue receber materiais de todos os lugares. Então a gente tem mais acesso hoje em dia, o que facilita, né? Mas a gente tem uma trajetória, a gente tem um passo a passo dentro da Tupperware. Quando a gente se torna consultora, a gente tem um passo a passo para trilhar, né? Quando você entra, o valor de pedido, o que você consegue naquela semana, o que você deve fazer, como fechar o pedido. Depois tem lá fechamentos de pedidos semanais, que são para alcançar níveis de estrela, né? Como a Jéssica falou, né? Hoje eu sou 5 estrelas, porque eu venho trilhando um caminho de buscar aumentar os meus pedidos. Então, assim, mas vamos dizer, na minha época eu já tinha essa informação, mas eu nem ligava, eu não me importava o que era aquilo, né? Hoje em dia as informações estão aí, todo mundo sabe, a consultora se tornou aí, um reconhecimento ali, um outro, que na minha época não tinha, a gente tinha os reconhecimentos, a minha líder fazia os reconhecimentos, mas eram pessoais, assim, né? Todo mês a gente se juntava para fazer o reconhecimento do mês. A gente sabia era ali dentro do mês. Hoje em dia você já sabe, você tem informações para buscar, né? Hoje em dia as informações estão bem mais fáceis, a gente consegue ter as informações mais rápidas, né? Na nossa mão, né? A gente tem que saber usar de maneira correta, como a Jéssica falou.
fazer a rifa, né? Cada um fazer a estratégia que for melhor, fazer o grupo de oferta de maneira que te beneficie, né? Fazer as outras estratégias. Então, o que eu já estava falando do curso, que a gente abriu a mentoria em dezembro, foi para fazer o que eu faço, o que eu vim buscando nesses 5 anos, o que eu vim aprendendo. Então, é como se eu facilitasse você ter que correr atrás de uma coisa que eu já trilhei, né? Já fiz um caminhar, eu já tenho uma trajetória. Olha, muito legal isso que você falou. Você está encurtando o caminho das suas alunas, né? Eu sou coprodutora, mas é como se eu tivesse, como se eu fosse aluna também, né? Eu assisti as aulas, agora eu sou consultora, então é como se eu fosse aluna ali também. E você encurtou meu caminho, né? Ao invés de eu ficar buscando um monte de conteúdo aleatório na internet, aprende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, conteúdo assim bagunçado, aleatório. E se você pega uma estratégia de uma consultora, depois pega uma estratégia de outra, acaba que você, sabe, não dá certo. Não dá certo. Você tem que meio que seguir um passo a passo, você tem que trilhar um caminho. E você demorou 5 anos para chegar onde você está hoje, né? Demorou não é a palavra, levou, né? Você levou 5 anos para chegar onde você está hoje, né? Eu não estou no mesmo nível que você, mas olha o tanto que eu consegui avançar em um mês, Né? Sim, em um sim. mês, Em comparação a mim, graças a quando eu entrei, né? Em comparação quando eu entrei na Tupperware, Sim. você já subiu, assim, muito além de quando eu comecei. Eu comecei muito mais devagar. Eu comecei bem pequena. Você consegue lembrar mais ou menos quanto tempo levou para você ter 2 grupos de consórcio? Muito tempo. Eu fiquei mais de anos tendo um grupo. Então, Mais de anos. Pra ter um grupo. Eu esperava fechar aquele grupo. Aí eu perguntava para as pessoas que já estavam, as pessoas que já estavam no grupo, eu falava, quem quer continuar? Né? Fechou o grupo lá, vamos dizer, 10 meses de consórcio. Aí eu perguntava, quem quer continuar no próximo? Daí, vamos dizer, metade falava que queria, metade já desistia, né? Já não queria mais. Aí, porque eu nem incentivava também, eu perguntava. Quer, não quer, tá bom. Aí tá, vamos dizer que a metade confirmou que vai continuar. Então, tinha mais 5 vagas. Daí eu corri atrás para fechar essas 5 vagas. Aí ficava esse consórcio por mais 10 meses, entendeu? Aí tinha os pedidos que eram muito pouco durante o mês, a não ser quando eu queria algum produto que a gente recebe de incentivo, que eu me esforçava ali para vender ou até comprar para mim alguma peça. Ou às vezes até uma cliente chegava no espaço que eu estava e olhava o catálogo que eu deixava lá em algum lugar. Alguém perguntava, quem que tá vendendo? Olha só. Aí a cliente comprava. Não era eu que vendia, a cliente. Aí, assim, mas demorou muito, assim. Mas eu falo assim, que por mim, assim, eu não tinha essa dimensão. Eu não tinha buscado conhecimento na época. Mais do que eu deveria, entendeu? Eu sei que eu pequei bastante. Não que não tivesse, mas eu não dei importância. Eu não imaginei que podia ser da maneira que eu vejo hoje. Entendeu? Então, assim, eu demorei mais de... Você precisa passar pelo processo. Por exemplo, se eu não tivesse trabalhado com a Mary Kay, se eu não tivesse trabalhado com a Natura, talvez hoje eu não tivesse feito o que eu fiz com a Tupperware. Porque, claro, teve suas estratégias, seus ensinamentos e tudo mais. Só que eu tenho essa visão hoje porque eu já estive em outras empresas, eu já tenho uma bagagem de vendas. Eu sei mais ou menos como funciona, eu sei, né, mais ou menos. Então você tem que viver o processo. Então nem é que você não buscou conhecimento. Foi a primeira empresa de venda direta que você entrou? Foi. Eu não sabia que eu era vendedora, gente. Eu não tinha esse ramo, assim, de ser vendedor, assim, vendedor direto, né? Vendedor de catálogo, vendedor... Eu não tinha, nem sabia que eu conseguia vender. Né? Foi o que eu falei na minha live, quem assistiu. Antes da pandemia, eu jamais apareceria aqui na internet, nem para nada. Então, assim,
Teve coisas que aconteceram na pandemia que me forçaram a fazer coisas que eu não fazia. E com isso, abriu o meu campo do que mais eu poderia fazer, né? Então, eu usei tudo aquilo que aconteceu na pandemia, num momento difícil, mas foi necessário para mim sair de onde eu estava, da zona de conforto, porque era uma zona de conforto, né? Ah, eu não quero aparecer, então tá bom, não precisa aparecer, né? Eu continuo lá fazendo o meu trabalho. Mas quando eu me vi dentro de casa, sem poder trabalhar, com uma filha pequena, que está aí na idade da Manu, né? Sabe, quando eu olhei para o lado, eu falei, o que eu posso fazer, né? E tava ali o catálogo do Tupperware, da maneira que ficava sempre, guardadinho ali, né? Tipo, esperando algum cliente olhar. Aí que me veio, não, vamos tentar a rede social, né? Que daí eu fui buscar conhecimento, fui buscar estudo, fui buscar mentoria, e daí eu não parei mais. Isso já fazem 3 anos que eu estou estudando. Estou estudando e continuo estudando, eu não parei, né? É, mais ou menos o mesmo tempo que eu. Eu busquei conhecimento com marketing digital para aumentar as minhas vendas de cosmético também. Aí é que eu fui migrando para outro lado, mas também fui atrás por causa disso. E naquela época eu não via ninguém aparecendo. As pessoas vinham atrás de mim. Eu nem falava, não gostava da minha voz. Eu aparecia em bumerangue nos stories. Eu filmava o produto, mas eu não falava, não gostava da minha voz. E então foi um processo lento, mas eu estava ali. Comecei a fazer vídeo usando maquiagem, né? Que era o que eu vendia. Comecei usando maquiagem. E as pessoas foram elogiando. Eu ia nas reuniões, as outras consultoras começaram a perguntar, né? Como que você faz para... Porque eu também, assim como você hoje na Tupperware, na época lá eu era rainha de vendas, rainha de inícios. Eu estava aparecendo, né? E Uhum. elas ficavam, mas como que você conseguiu ser primeira, rainha? Lá era rainha e princesa de vendas. Como que você conseguiu? Então, assim, é tudo um processo. É lento, não adianta, porque é muita coisa que você tem para Na aprender. verdade, depende de cada um, né? Do seu processo, do que você, E isso, é, do que você tem que passar naquele momento. E também tem a decisão. Você pode querer continuar da mesma maneira, ou você tomar a decisão de que não, eu não quero mais estar daquela maneira, eu não quero mais viver daquele jeito. Eu quero abrir o meu caminho de uma outra maneira, né? Você tem que primeiro ter coragem. Fácil, gente, não sim, é. porque, Não é porque a fácil. internet está aqui e a gente sabe o que precisa ser feito, né? A gente sabe que tem que aparecer, a gente sabe que, né, como diz aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Você tem que estar aqui todo dia, a gente sabe disso. Então, a partir do momento que você decide não aparecer por vergonha ou por qualquer outra coisa, Você deixa de vender. né, você deixa de vender. Exatamente. Mas tem que começar. Eu falo assim, a gente tem que, pelo menos, tomar a decisão, tipo, eu quero, igual a Jéssica falou, eu quero ser consultora, né? Eu me incentivei, né, com as aulas. Então, você tomou a decisão, não, eu quero. Então, agora, o que você vai fazer com aquilo que você decidiu, né? Qual o caminho que você deve fazer? Qual o melhor caminho, né? Igual você falou, né? Já encurtou bastante trabalho que você teria que fazer, né? Então, o que eu vou fazer agora a partir desse momento, né? O que eu tenho na minha mão para fazer, o que eu posso buscar ajuda para me ajudar a Fazia um aprender. tempão, fazia um tempão que eu não aparecia nos stories, não fazia live, né? Aí me tornei consultora, você orientou que dos sorteios ao vivo para gerar credibilidade. Voltei a fazer as lives de sorteio agora, né, das rifas. Tem dado certo, o pessoal tá gostando bastante. É, sabe? Mas por quê? Porque eu decidi. Eu podia fazer também gravado, mas não. Se é para ser feito assim, porque assim vai dar resultado, é assim que eu vou fazer, né? E é isso. Acho que falamos bastante. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa ou se alguém quer perguntar alguma coisa antes que a gente encerre. Uhum. Acho que para trás, acho que foi só a Kelly falando que não conhecia os produtos mesmo. A
Kelly começou lá na Avon, né, amiga? Comecei na Avon, eu tinha uns 15 anos. Eu fiz o cadastro no nome da minha tia e comecei a vender. Só por catálogo. Naquela época não tinha internet, né? Bom, tinha internet, né? Mas A não gente era não igual. usava dessa maneira. A internet era só uma distração, né? Era Não, bem. naquela época o pedido era passado no papel. Nossa. Entregando a idade. É, lá Naquela alguém perguntou a Kelly. Kelly, não sei se ela tá aí ainda. Boa noite. Você vai ensinar como faz as rifas? As rifas é uma das aulas que tem na minha mentoria. por sinal, posso falar? Depende do que você vai falar. Não pode falar. Posso falar quanto eu faturei com rifa em 3 semanas do mês passado? Pode. Gente, eu fiz as minhas vendas, eu falo, daí a Kelly vai virar consultora também, ó, ela tá aí. Vai deixar de ser cliente. Aí você tá Vai disposta a perder. Mas Tô assim, brincando. eu acho legal falar porque às vezes a consultora está insegura de fazer ou não sabe fazer, né? Como foi perguntado aí se você vai ensinar. Para mim, foi uma das melhores estratégias que a Mariana deu. Assim, com detalhes, né? Porque ela ensina tudo, não é só você fazer a rifa. Você tem que saber o que você vai pôr, né? Como você vai fazer o sorteio, como que você vai chamar as pessoas para o grupo. Então tem tudo que você precisa saber para fazer as rifas, né? Não é simplesmente fazer e jogar no story ou no status do WhatsApp e achar que vai vender, porque não vai. Não vai mesmo. Tem todo um processo, né? Mas assim, em 3 semanas fazendo as rifas, eu lucrei R$ 1.000, R$ 1.003 de lucro na minha mão, só com a estratégia das rifas. Isso porque, Então, na verdade, como você era consultora nova, você não tinha nem estoque, né? Você não tinha nem. Não, assim, não precisa ter um estoque, mas você não tinha nada. não, Então você teve que a investir ainda, primeira, né? a Você teve que Fernanda investir. está aqui assistindo, vamos ver se ela vai falar. A Fernanda me deu uma garrafinha, uma Eco de 500 ml de E foi. presente, de boas-vindas por eu ter me tornado uma consultora. Ela mandou aqui em casa uma vitrine e uma Eco de 500 ml. E eu tava sem nada, eu falei assim, eu vou rifar essa garrafa. Eu vou rifar essa garrafa porque eu já tenho. Eu tinha acabado de Não, comprar uma você teve a Eco e teve mais um kit, não foi? Então, daí eu tinha acabado de comprar uma Eco com você, de 500 ml, depois peguei uma de 310, que eu queria uma menorzinha para Sim. pôr na bolsa. Então eu já tava com duas. Aí ela me deu uma de 500 ml de novo, eu falei, eu vou fazer o que com essa garrafa agora, né? Eu vou rifar ela. E eu fiz a primeira rifa. Aí rifei a garrafinha, a rifa fechou em 20 minutos lá no grupo. Pus um valorzinho bem simbólico, né? E fechou em 20 minutos no grupo. Foi a primeira rifa do meu grupo. E isso foi 10 horas da noite. 10h20 fechou. Aí as meninas pedindo mais rifa. Eu falei, e agora? O que que eu faço? Aí mandei mensagem para você perguntando se eu fizesse um pedido, se teria algum produto que de repente não tem no site, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu não sabia assim, vai que eu resolvo rifar, eu quero rifar esse produto aqui, por exemplo. Daí eu vou lá e entro no site e não consigo comprar ele porque não tem. Eu tinha essa dúvida. Aí conversei com a Fernanda e ela me disse que tinha o produto que eu pensei de rifar, que é aquele kit meme. É Eu o do queria rifar Taporpote. Que tinha as três três, corzinhas. É, o rosa, o roxinho e o verdinho lá, né? Eu queria rifar os três. O Pedro falou, mãe, pensa que legal, você rifou os três na rifa. E eu fui, falei com a Fernanda e ela disse assim, Jéssica, é difícil não ter, mas assim, eu tenho aqui um kit de pronta entrega. Caso quando você for fazer pedido não tenha,
Aí você pega aqui comigo, a gente dá um jeito, fica tranquila. Daí eu coloquei a rifa lá e daí foi indo. Então eu comecei a fazer as rifas com zero estoque. Zero estoque. Aí o terceiro produto eu também escolhi do catálogo e fechou as 3 rifas na semana. Aí quando chegou a quarta-feira, eu fiz o pedido, pedi tudo, e daí as coisas foram encaminhando, mas eu comecei com zero estoque. A Jéssica começou com tudo do zero, né? Do zero que Tudo não do sabia que zero. ela ia se cadastrar, do zero sem Eu conhecimento. Eu até salvei um áudio hoje, engraçado, para fazer um Reels. Depois eu vou postar e vou te mandar. Bem engraçado, porque de fato eu comecei com zero mesmo. Zero Mas dinheiro, é zero possível, né? conhecimento. Mas é possível. Por exemplo, né? Para quem ainda é novo, ou não é consultor Tupperware, ou é um consultor novo, né? Você não precisa investir na Tupperware, né? Esse é o primeiro passo que é um passo grande, você não precisa investir para começar, porque geralmente a pessoa ou ela é indicada, ou alguém oferece para ser consultora, ou a pessoa está precisando de uma renda. Então, às vezes, a pessoa não tem Uhum. nem o dinheiro. Então, como que ela vai, né, entrar? E a maioria das empresas tem um kit inicial, Uhum, que é no ato do cadastro você tem que comprar esse kit. A uhum, maioria. uhum. E na Então, Tupperware não tem. Você faz o cadastro gratuito. Você entra no site e se cadastra e pronto. Você se tornou uma consultora. tem Inclusive, muitos se alguém quiser se benefícios. cadastrar, pode entrar em contato com a gente. Tem inúmeros benefícios, né? Inúmeros Uhum. benefícios. Sim, Gê, acho que a nossa aula de hoje foi isso, né? novidade. A gente Uhum. planejou bastante coisa, né? Mas bastante coisa tá aqui no planejamento, bastante coisa. Foi muito bom que apareceu aqui, que a gente conseguiu falar. Foi muito válido. Eu gostei bastante da nossa live, gostei Eu bastante, gostei apesar das também. distrações. Mulher por si só já fala bastante, né? Aí junta duas. É, apesar das distrações. Hoje eu fiz bastante convite para bastante gente vir aqui para estar prestigiando, para estar assistindo a gente. E como eu sei que a parte de organização não é uma coisa fácil, que é chegar aqui e mostrar para vocês aqui, ó, faz isso, né? É uma coisa assim Uhum. difícil de fazer, difícil da pessoa conseguir fazer, né? No ato, assim, né? De fazer a organização. Então foi uma coisa assim que eu tenho melhorado. Eu falo assim, né? Eu fiz a primeira mentoria, foi super top, mas a gente continua aprendendo, a gente continua buscando conhecimento, a gente procura melhorar, né? Então, eu quis abrir essa abordagem sobre planejamento, né? Então, eu resolvi vou fazer uma outra aula, mas daí focada em planejamento, em organização, né? Muito bom. É... Hã? Muito bom. Muito bom, né? Então, só que eu resolvi, então não dá pra gente falar hoje, a gente já tinha planejado fazer o nosso bate-papo, então não vou conseguir dar aula hoje de planejamento, de organização. Então, essa aula vai ficar para quarta-feira. Daí a gente vai falar bem sobre planejamento, bem sobre organização para todo mundo aí, para quem já trabalha ou para quem está iniciando, já começar organizado, já começar com direcionamento, né, para fazer da melhor maneira. Então, essa aula vai ficar para quarta-feira. Só que na quarta-feira, a aula não vai ser aqui no Instagram. Essa aula vai ser fechada, vai ser pelo Zoom. Vai ser uma aula fechada. Porque aqui não dá pra gente ter essa troca, sabe? Eu não sinto assim, sabe? Eu converso com você, mas o pessoal ali fala, às vezes tem dúvidas. Então, eu prefiro fazer pelo Zoom, que daí dá pra gente ter essa troca, dá pra pessoa perguntar, dá pra tirar dúvida. A gente ter essa conexão de aula mesmo, né? De ter uma coisa mais personalizada. Então, vai ser na quarta-feira. Eu vou deixar todos os recadinhos, eu vou deixar todos os horários, a data certinho. Mas precisa estar lá no grupo do meu WhatsApp. Eu deixei o link na bio do grupo. Eu vou dar uma organizada ali agora com o nominho, que acho que hoje eu não consegui fazer isso. Se você não conseguir entrar diretamente no meu grupo, mas está lá o link na bio, pode me chamar no direct, pode falar que você quer participar lá do grupo, porque daí todas as informações vão ser por lá, tá bom? O link da aula eu vou mandar lá. Então, para quem quiser participar, tem que estar lá dentro do grupo, tá
tá bom? Amanhã nos stories, quarta-feira, eu vou avisando pelos stories, eu vou lembrando para quem, né? Se você conhece alguém aí que está precisando de ajuda, que começou a vender tapoeira ou que já vende, mas está assim, com bastante dificuldade, convide, faça um convite, aumente aí, né? Chama o pessoal, fala, né? Deixa aqui no meu direct. Ou se você já entrou lá no grupo, dá um joinha lá. Pode chamar, tá bom? Chama mais gente para participar com a gente. Até Então, a aula... mesmo quem é líder, né, Má? Até mesmo para quem é líder. Tem uma equipe, se quiser convidar a equipe para estar assistindo, eu acho válido, né? A gente vai dar Convidar todos. direcionamento, né? A gente vai dar direcionamento. Serve para todo mundo que quer ir. Sim, sobre organização. Sobre Uhum. organização, né? Isso é válido até mesmo para quem não trabalha com a Tupperware. Até mesmo se no meu Instagram mesmo, eu vi que entrou algumas pessoas aí que vendem Mary Kay, me segue, né? Uhum. No Instagram, que a gente está ao vivo, né? Então, eu vi que entrou algumas pessoas também. Então, mesmo que você venda outras marcas, enfim, né? Eu acho que a organização é a base de tudo. Para dar certo, tem que ter organização, independente do produto que você venda. Uhum. Principalmente se você trabalha com venda direta, venda de catálogo, principalmente. Sim, com Então, certeza. Para tudo, né? Organização para tudo, para tudo. Então, gente, é isso. Então, se vocês quiserem, se não conseguir entrar pelo link da bio, é só clicar lá na minha bio, né? Tem a minha fotinho, daí tem a descrição lá do meu trabalho. Aí embaixo tem um link, é só você clicar lá. Então, vai aparecer as opções, tá? Opções dos meus canais, do meu WhatsApp particular e do grupo, tá bom? Aí vocês clicam lá, já vão cair direto no grupo. Aí já estão lá adicionados. Aí o grupo, acho que eu tô mantendo ele fechado, acho que hoje estava fechado. Mas para mim passar as informações para você, para não ficar meio tumultuado. Mais as informações e o link para a aula de quarta-feira vai estar lá dentro do grupo, tá bom? Eu não vou divulgar o link do Zoom aqui, tá? Porque vai ser uma coisa mais fechada, uma coisa mais para a gente poder tirar todas as dúvidas lá dentro do grupo, para ajudar a fazer essa organização, para fazer da maneira com que a gente faz, né, para facilitar aí a vida de vocês e para vocês terem sucesso aí nas vendas, tá bom? Mais alguma coisa? acho que é só isso mesmo. Já falando. Vamos encerrar. A Manu não acordou, vou ver se a minha Manu dormiu. Tudo certo. Graças a Deus a gente conseguiu finalizar, conseguiu terminar aqui sem mais contratempos. Deu tudo certo. Gente, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que passou por aqui. Para quem ainda vai passar depois, essa live vai ficar salva, tá? Para quem chegar depois, quem não conseguiu assistir ao vivo, dá para assistir ainda. Ela vai ficar gravada. Pode compartilhar a live aí com quem vocês acham que deveriam vir assistir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Jéssica, E muito vamos obrigada ficar por ter aceito o convite de vir aqui falar um pouquinho da sua trajetória aí de nova consultora. e vamos marcar mais vezes, porque é gostoso, sim, bate-papo. Certinho, então. Então a gente fica por aqui hoje. Aguardamos vocês quarta-feira, gente. Não esqueçam, já entra lá, já entra no grupo, já fica aguardando lá que logo a gente passa mais informações para vocês. E já aproveita e pega uma agendinha, já anota o De compromisso. preferência, gente, já pega uma agenda ou um caderno, se vocês não têm. Se vocês usam um aplicativo, se você já usa algum aplicativo, né, de organização. Se não tem, gente, não precisa se preocupar, correr e comprar, né? Um caderno, um Guarde no caderno, celular, quarta-feira. um caderninho que vocês consigam, né? Não precisa sair gastando aí, correndo, fazer as coisas. Dá certo. De todas as maneiras, dá certo, tá bom? É só você querer fazer que dá tudo certo, tá bom? Gente, então, muito obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada a todo mundo que passou aqui. E eu aguardo vocês quarta-feira. Ó, um super beijo, beijo no coração e bom descanso. Vamos lá terminar de... Vamos tirar print. Ai, Tem que postar. mesmo. Ai, gente, eu não tirei. Quem quiser tirar e postar lá também. Postem aí também, se vocês gostaram da aula. Aula não,
foi um bate-papo hoje. Postem o print lá, marquem a gente, que a gente reposta vocês. Isso é bem legal também, né? E é isso. Boa noite para vocês também. Bom descanso aí. Pra gente começar a terça-feira aí, ó, no pique. Tá bom? Gente, muito obrigada. Uma boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.